Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a volta do Alisson, que já está há bastante tempo no departamento médico, e também sobre as dúvidas que o Renato tem para o jogo da Copa do Brasil contra o Cuiabá, que acontece nesta quarta-feira. Antes disso, dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, a gente já passou aí dos 65 mil inscritos, aí aperta o sininho para receber as notificações, daí toda vez que tem material novo aqui no canal ou que eu abro alguma live, você recebe a notificação aí. Vamos começar pelo Alisson, todo mundo tá me perguntando, Bagé, quando é que voltou o Alisson? O que aconteceu com o Alisson? Bom, vocês lembram, o Alisson sofreu um pisão no tornozelo e teve uma lesão ligamentar no jogo lá contra o São Paulo. Lembram bem? O Tietê, numa disputa lá, pisou de forma até maldosa, mas o árbitro naquele dia estava estranho para tudo aquilo que a gente acabou vendo no resultado de 0-0 lá no Morumbi contra o São Paulo. Bom, final das contas, acabou o Alisson tendo uma lesão ligamentar e a previsão do Alisson era de uma recuperação de até 3 semanas. Bom, ele entrou nesta terceira semana justamente agora, mas pelo que a gente acompanhou durante a tarde, inclusive com o repórter da Rádio Bandeirantes, o meu colega Matheus Dávila, confirmando com o departamento médico do Grêmio, teve digamos que um atraso, um tempo a mais para que ele possa se recuperar. Ele não está ainda se sentindo confiante para voltar aos treinos com bola, então se imagina que ele fique pelo menos um período de 7 a 10 dias a contar de agora para que ele possa ter uma recuperação total e voltar a ficar à disposição do Renato. Inclusive, hoje à tarde a gente falou aqui no canal que seria uma possibilidade do Renato colocar, quem sabe, já o César Pinares nessa função, nessa posição, usando a posição do Alisson, mas com uma função e características diferentes de jogo. Porém, o César Pinares, recentemente contratado pelo Grêmio, acabou sendo convocado pela seleção chilena para as 2 partidas das eliminatórias e por isso que ele não tem essa condição também de jogo. Bom, algumas dúvidas do Renato, tá? Eu sei que faz muita falta o Alisson. O Alisson é aquele jogador que, por exemplo, ele não aparece tanto para o torcedor, às vezes não aparece tanto para a imprensa, mas ele aparece demais para o time, ele é um jogador fundamental nesse sistema do Renato, porque ele é um atacante, ele é um meia e por vezes ele funciona até como um volante, tendo uma função de recomposição, uma função estritamente de marcação quando o Grêmio não tem a bola. Então, por tudo isso, a importância do Alisson, ele deve ficar mais 7 a 10 dias ainda em recuperação para só depois ficar à disposição do Renato. Vamos para dentro de campo, tá? O Renato, ele tem feito um rodízio de laterais. Vocês vão lembrar que por vezes ele coloca o Diogo Barbosa e aí ele coloca o Vitor Ferraz. Se o Diogo Barbosa sai pela esquerda, o Vitor Ferraz não sai pela direita. Quando ele põe o Orejuela pela direita para ter essa saída, ele põe o Cortez pela esquerda, porque daí se sai pela direita, não sai pela esquerda. No jogo passado, quando o Grêmio ganhou jogando bem do Fluminense, o Renato surpreendeu todo mundo e colocou os 2 mais ofensivos, o Diogo Barbosa pela esquerda e o Orejuela pela direita, que são indiscutivelmente os 2 melhores laterais que tem no Grêmio. Mas eu tenho dúvida se o Renato continuará com esses 2 laterais, até porque o Orejuela ele já não tem, então ele poderia jogar, provavelmente, né, vai começar com o Vitor Ferraz, porque o Orejuela está na seleção colombiana e o Kahneman também está na seleção argentina, além do Pinares que eu acabei de falar na seleção chilena. É claro que ele não tem como repetir esses 2 laterais, mas a partir do momento que ele coloca o Vitor Ferraz, será que ele vai continuar com a manutenção do Diogo Barbosa? Ou ele volta naturalmente para o Cortez e aí ele trabalha com 2 laterais menos ofensivos, menos agudos do que ele jogou, por exemplo, contra o Fluminense? Para mim essa é uma das dúvidas, porque no mais o PP vai jogar, se você pegar lá na frente o Diego Souza vai jogar, ele não tem o Luiz Fernando e não tem o Robinho, os 2 não podem jogar a Copa do Brasil, porque o Robinho já jogou com a camisa do Cruzeiro e o Luiz Fernando já jogou com a camisa do Botafogo. Naturalmente ele tem colocado na função do Luiz Fernando o Ferreira, e eu acredito que ele vai fazer essa mesma situação, não vai mexer aí. O que pode surpreender daqui a pouco seja o Jean-Pierre, porque será que o Renato vai dar a condição de continuidade do Jean-Pierre, por tudo que ele fez no segundo tempo contra a fase anterior, hein, a fase das oitavas de final, o segundo tempo contra o Juventude ele foi muito bem, repetiu a dose, jogou praticamente todo o jogo agora contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Se não jogar o Jean-Pierre, quem joga ali naturalmente é o Isaac. Mas eu quero ir para esse começo de meio campo, porque o Maicon não está à disposição, mas o Lucas Silva, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, volta naturalmente. Então, Lucas Silva e Matheus Henrique. Aí não tem o que mexer. Eu não acredito que ele vai fazer um tripé de volantes. Aí ele poderia começar com o Darlan, que jogou a partida contra o Fluminense, ou daqui a pouco ele colocar até um estilo um pouco mais fechado de meio campo,
e colocar o Tassiano, que ele colocou só no segundo tempo do jogo contra o Fluminense. Ou seja, são alternativas, eu continuo buscando informação aí para tentar fechar esse time do Grêmio que joga contra o Cuiabá, mas o Renato tendo algumas opções e algumas situações que ele forçadamente tem que mudar, né? O sistema defensivo, por exemplo, vai ter o Jeromel e provavelmente o David Braz, porque está fora na seleção argentina o Kahneman. E os laterais, ele não tem o Panita, então o que é o Orejuela. Ele não tem como jogar Orejuela e Diogo Barbosa. A minha dúvida é se ele mantém o Diogo Barbosa e aí só coloca o Vitor Ferraz na direita, ou se ele faz um rodízio total dos laterais, já que ele não tem Orejuela, deixa o Vitor Ferraz na direita e coloca na esquerda também o Bruno Cortes. Essa é a dúvida. E torcendo aí para que o Alisson possa voltar o quanto antes, afinal de contas ele está machucado e nesse momento o Renato ele faz a opção diferente, né? Ele não tem o jogador da marcação da recomposição, ele está jogando com o jogador da velocidade, na ausência e impedimento de jogar a Copa do Brasil do Luiz Fernando, ele está optando pelo Ferreira. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco!